O santo do dia 24 de março. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santa Catarina da Suécia e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de março. A abadesa Santa Catarina nasceu em 1331, no século XIV, na Suécia. Em uma família católica, foi educada segundo os preceitos da Santa Amada Igreja Católica, instruída ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo próximo. Sua vida foi muito influenciada por sua mãe, Santa Brígida, a mística padroeira da Suécia. Viveu a castidade e é considerada a santa padroeira das virgens. Sua imagem é representada um servo ao seu lado, ao qual, segundo a tradição, vinha ajudando quando as jovens sem castidade tentaram importuná-la. Em torno dos seus 7 anos de idade, sua mãe foi convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, uma jovem noiva do rei Manuel Criston. Ela e sua irmã foram, então, confiadas ao mosteiro cisterciense de Rosenberg, aonde continuou recebendo a educação católica. Assim cresceu nela o desejo da consagração total à sua vida a Deus. Seu pai, porém, desejava que ela se casasse e dedicou-se a casá-la com um nobre da descendência alemã, Edgar von Kussner. Mesmo sendo contrário ao matrimônio, obedeceu seu pai e se casou, mas fez o voto de castidade de comum acordo com seu marido. Levou uma vida de muita oração, jejum, penitências. Foi uma mulher simples que dedicou muitas horas à meditação da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, à oração dos salmos penitenciais e o ofício da Virgem Maria. Em 1349, no século XIV, seu pai faleceu. Ela chegou em um acordo com seu marido e partiu junto a Santa Brígida, sua mãe, em uma peregrinação para venerar as tumbas de São Pedro e São Paulo no Vaticano, em Roma. Ela tinha sua mãe como modelo e amava-se e admirava profundamente. Permaneceu com ela no Vaticano, em Roma, no Ano Santo. Durante esse período, tornou-se viúva, o que a permitiu ficar ainda mais tempo com sua mãe no Vaticano, na Itália. Nesse período, sua mãe fundou o mosteiro da cidade de Valdestenia, na qual Santa Catarina dedicou intensamente. Permaneceu na Itália a convite de sua mãe, porém sentia falta da Suécia. Sofria da solidão, pois Brígida proibiu de sair de casa sozinha, porque Urbe não era segura para uma jovem bela sueca, que atraía olhares de muitos vilões. Catarina recusou diversas propostas de casamento e escapou de muitos pretendentes. O servo que sempre representado ao seu lado teria salvo ao distrair um pretendente que havia sido rejeitado, que queria raptá-la. Para manter-se distância dos homens, Catarina começou a usar roupas simples ou gasta. Ficou atormentada pela inquietação de não saber qual estilo de vida deveria adotar. Para atender qual era a vontade de Deus, dirigiu-se à Virgem, que em sonhos convidou a obedecer a sua mãe. Então ela seguiu todas as suas iniciativas, dedicando-se total amorosamente às suas causas. Morou com sua mãe em casa perto do Campo Foriore por cerca de 20 anos, vivendo em extrema pobreza. Dedicou-se à catequese entre as nobres famílias romanas e às obras de caridade em uma vida composta de atividades pastorais. Em 23 de julho de 1373, no século XIV, Santa Brígida faleceu, e seu desejo era que seus restos mortais fossem sepultados no mosteiro de Valditena. Ao ser eleita abadesa, regressou a Roma para pedir a canonização de sua mãe, e buscava obedecer à aprovação e à regra da ordem que havia fundado. Nos 5 anos seguintes, Santa Catarina coletou depoimentos sobre a vida de sua mãe e os apresentou primeiro ao Papa Gregório XI e depois ao Papa Urbano VI. Este último aprovou a regra da ordem
Bridgina, com uma bula datada do dia 3 de dezembro de 1378 no século XIV, mas omitiu a causa de canonização de Santa Brígida. No processo de canonização de sua mãe, declarou como testemunha: lembro quando a minha mãe me levava junto com as minhas irmãs para visitar os hospitais que havia mandado construir com as suas próprias mãos. Enfaixava sem repugnâncias a feridas dos enfermos. De fato, o desejo de Santa Brígida era que seus filhos aprendessem a servir ao Senhor nos pobres e doentes. Ela cresceu neste clima profundamente evangelístico. Voltou para sua terra natal. A diocese lhe entregou formalmente a direção da nova ordem religiosa. Viveu exemplarmente no convento por esse tempo. Ao longo desse período teve um encontro místico com Santa Catarina de Sena, a santa que viveu mesmo ideal que ela. Pouco tempo depois, ficou doente e faleceu no dia 24 de março de 1381, no século XIV, e em 1484, no século XV, o Papa Inocêncio VIII deu a permissão para sua veneração como santa. A sua memória é celebrada no dia 24 de março. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de março. Santos mártires: Timoleu, Dionísio, Presdígio, Rômulo e Alexandre, e outros, sendo que durante a perseguição do imperador Diocleciano conduziu de mãos atadas ao prefeito Urbano professasse cristãos, e poucos dias depois foram decapitados com os companheiros Agipto e outro Dionísio, no século IV, no ano de 303. Santo Cédulo, que sofreu o martírio pela fé na Santa Madre Igreja Católica e em nosso Senhor Jesus Cristo na Argélia, no século II, no ano de 301. São Márcio Cristo, bispo que é considerado discípulo de São Patrício, na atual Irânia, morreu de morte natural no século V, no ano de 420. São Severo, bispo da Itália, faleceu no século IX, no ano de 814. O beato João del Batone, presbítero e monge, companheiro de São Silvestre, abade, faleceu na Itália no século XIII, no ano de 1290. O beato Diogo José Catides Francisco José Lopes, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, pregador e signe defensor da liberdade da Santa Madre Igreja Católica na Espanha, faleceu no século XIX, no ano de 1801. A beata Maria Safarina do Sagrado Coração, virgem fundadora da Congregação das Irmãs dos Anjos, adoradores da Santíssima Trindade na Itália, faleceu no século XX, no ano de 1911. A beata Maria Cruz Quezona, virgem que, para reconduzir as jovens e as mulheres indigentes da vida dissoluta, dignidade e filha de Deus, fundou a Congregação das Irmãs Divina Pastora e Divina Providência na Polônia. Faleceu no século XX, no ano de 1935. São Romero Salvador, bispo e mártir que, tendo dedicado a sua solicitude pastoral, especialmente aos pobres e oprimidos, foi assassinado em ódio pela fé na Santa Madre Igreja Católica e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Faleceu no século XX, em 1980. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 24 de março, dia que a Igreja celebra Santa Catarina da Suécia, padroeira das virgens, intercessora contra o aborto.